Fala galera do YouTube, aqui é o Pastor Braulio, mais uma vez estamos aqui reunidos nesse canal abençoado. Eu quero que você curta a gente, compartilhe, amém? E venha se inscrever no nosso canal. Temos mais uma palavra de Deus para mim e para você, a qual o Senhor tem para revelar. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vem e relata esse texto, esse versículo, para a gente não se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento. O que nós entendemos com isso, querido? Que nós não podemos aceitar as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Nós não podemos se conformar com as coisas que estão em volta, ao nosso derredor. Porque ao redor, como eu sempre digo, irmão, está os anjos do Senhor, me guardando e te guardando de todo o mal, livrando e protegendo. Mas ao derredor está acontecendo muitas coisas ruins, querido. Aí eu vou te dizer uma coisa aqui em Daniel capítulo 6. Daniel é um homem que se destaca no seu tempo com Deus. Porque a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que Daniel ele ficava com as janelas da sua casa abertas para orar, para buscar a presença do Senhor. E aí, querido, cada vez que Daniel orava mais, proclamava sobre a cidade, Deus o abençoava. De que forma? Ele agradava a Deus em oração, em busca, ele agradava a Deus louvando, agradecendo, bendizendo o nome do Senhor Jesus. E o que acontecia? A atmosfera espiritual era aberta para ele. De que forma? Que Deus abria as portas para ele. Porque a Bíblia diz em Mateus 6,33 que primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas sobre a nossa vida. Só que muitas das vezes a gente não entende de que forma esse versículo está falando para nós. A Bíblia está dizendo: busca primeiro o reino de Deus. Não se conforma com as coisas desse mundo, mas transforma a tua mente, transforma teu entendimento, transforma a tua vida, para que a gente venha fazer tudo de bom e agradável ao Senhor. E o que é agradável ao Senhor? Nós adorarmos, louvarmos e engrandecer o nome dele. E Daniel ali em capítulo 6 vem dizendo que Daniel, ele orando, a atmosfera mudava, tudo mudava. O rei Dário vem dizer que ele queria constituir pessoas para ajudar ele no reino, ajudar ele no reinado junto com ele. E aí, desses 3 que ele queria constituir, Daniel se destacava. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito de excelência, um espírito diferente dentro de Daniel. Querido, sabe o que significa esse espírito de excelência? Significa o Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. Isso vai trazer um espírito de excelência. É um espírito que vai dar uma direção para o caminho certo, não para o caminho errado. Que vai dar uma direção na minha vida e na tua vida. Que vai direcionar o meu caminho e o teu caminho para as coisas boas, que vão agradar a Deus, que vai ser perfeito para a vontade de Deus, que vai ser em conformidade com o Espírito Santo. E Daniel tinha esse espírito de excelência. Por quê? Porque quando ele orava, esse espírito de excelência sempre o acompanhava, estava junto com ele a todo momento, o ajudando, fortalecendo. E aí rei Dário, naquele momento, quando constitui, quando pensa, quando tem dentro do seu desejo do seu coração de colocar Daniel como um dos próximos dele, como um amigo dele, como um intercessor dele, como um que estava ali lado a lado com ele no seu reinado, começa a vir a conspiração. Querido, quando Deus quer te abençoar, o inimigo muitas das vezes ele se levanta contra a minha vida e contra a tua vida. Ele tenta me abater, ele tenta me entristecer, ele tenta te abater, ele tenta te entristecer, ele tenta colocar palavras negativas sobre a sua vida, levanta situações a qual você nem esperava que ia vir. Querido, mas isso não é para você parar, recuar, desistir, mas é para você continuar fazendo a vontade de Deus, é para você continuar agradando a Deus, é para continuar você adorando a Deus, porque quanto mais a dificuldade vier sobre a sua vida, mais você vai se aproximar de Deus. Sabe por quê, querido? Porque quanto mais a gente aproxima de Deus, Deus se aproxima da gente. Quanto mais a gente se achega a Deus, Deus se achega a nós. Tiago vem dizer na sua carta, no capítulo 4, versículo 18, achegai-vos, pois, a Deus, e ele vos chegará a vós.
Querido, a gente precisa se achegar a Deus. Querido, a gente precisa se achegar a Deus. Todo momento a gente precisa estar perto de Deus, estar junto com Deus. A Bíblia vem dizer que no momento que Daniel ouve essa conspiração, esses homens, esses 120 homens, esses homens se reúnem para ir lá conspirar contra Daniel, lá no rei. Rei, não pode ter mais nenhuma adoração a não ser a essa estátua que o Senhor vai levantar. Não pode haver outra adoração aqui, não pode haver outra oração aqui, a não ser a outro rei, a não ser a esta estátua, a não ser aquilo que o Senhor determinasse, o rei. E aí o rei sela. O rei ali decreta que não poderia adorar mais nenhum outro Deus. E Daniel pensa assim: como eu vou fazer agora? Creio que Daniel coloca no seu coração o desejo de orar mais ainda aqui. Creio que Daniel coloca dentro do desejo no seu coração de buscar mais ainda a presença de Deus. Mas como que ele ia fazer? Mas ele vai e quebra paradigmas. O que ele faz? Ele vai para sua casa, quando ele ouve essa conspiração, e se ajoelha no seu quarto, com a janela aberta para Jerusalém, para aquela grande cidade, e começa a orar. Começa a orar, começa a interceder, começa a buscar, começa a levantar suas mãos e falar: Senhor, eu estou aqui te agradando, eu estou aqui fazendo a tua vontade, eu estou aqui orando, buscando a tua presença. Eu não aceito essa conspiração, eu não aceito este mal que está sobrevindo sobre o Senhor, não sobre mim, mas sim sobre o Senhor, porque quando afeta a mim, afeta o Senhor também, e quando afeta o Senhor, afeta a mim também. Querido, quando gera uma intimidade de agradar o Senhor Jesus, tudo que afeta a Deus afeta a mim e a você também. Tudo que me afeta, afeta a Deus também. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, querido, afeta o próprio Deus. O Deus sente a mesma dor que nós sentimos, e nós sentimos a mesma dor que Deus está sentindo. E Daniel não aceita. E aí eles vão até o rei. Rei, Daniel está orando, Daniel está lá da sua casa, está buscando, está lá orando a outro Deus, e o Senhor determinou, o Senhor foi ali e selou com o seu anel, que não era para adorar mais nenhum rei, nenhum Deus, que não era para adorar mais nenhum Deus. E o que Daniel faz? Daniel vai e continua em oração. O rei vai até Daniel e fala assim: Daniel, infelizmente, eu estou muito triste com essa situação, porque o rei se comove, porque o rei tinha um carinho tão grande com Daniel. O rei Dário, ele tinha esse carinho, esse zelo com Daniel, mas ele não podia voltar atrás com aquele decreto, com aquela palavra que ele tinha determinado. E ele vai e coloca Daniel sobre uma cova de leões. Querido, quantas das vezes, quando a situação vem, quando a dificuldade vem, a gente vê leões ao nosso redor. Nós vemos que nós estamos dentro de uma cova e essa cova nos oprime. Nós vemos que nós estamos dentro dessa cova e leões estão rugindo, tentando destruir a nossa vida. Que pessoas até às vezes estão falando mal da gente, ou às vezes, querido, a gente vê uma situação que a gente está preso, a gente não consegue sair mais, e a gente vê qualquer coisa que vem sobre nós, tenta nos assustar, e a gente entra numa opressão, numa depressão, a gente fica para baixo, a gente fica oprimido, a gente fica triste, abatido, sem esperança, sem alegria no nosso coração. Mas ali Daniel, ele não pensava dessa forma. Daniel pensava de que forma, querido? Que aqueles leões que estavam ali era para forjar a sua fé em Deus, querido, para agradar a Deus. E tem que às vezes passar por dificuldade, por problema, às vezes tem que passar por cova, às vezes vai ter leão rugindo tentando destruir a minha vida e a tua vida. Mas eu quero te dizer, meu querido e minha querida, que quanto mais você buscar a presença de Deus, não vai ter cova, não vai ter leão. Sabe por quê? Deus vai te livrar de toda dificuldade, de todo problema, de tudo aquilo que se levanta contra a tua vida. Deus vai te livrar. O mesmo Deus que livrou Daniel, o mesmo Deus que guardou Daniel. O rei vai para dentro da sua casa, dentro do seu quarto, determina não comer nada, jejua naquele momento por Daniel, porque o seu coração estava muito triste. E quando ele jejua, ele vai lá para ver Daniel na parte da manhã. E quando ele vai lá ver Daniel, ele vê que Daniel não tinha acontecido nada com Daniel, que Daniel estava bem, que aqueles leões famintos não queriam devorar Daniel,
Sabe por quê? A presença do Espírito Santo estava com Daniel. A presença de Deus estava com Daniel. As orações que Daniel tinha feito, a vontade de Deus que Daniel tinha feito, e agradado a Deus. Quando Daniel agradou a Deus, Deus trouxe livramento. Quando eu e você agradamos o nosso Deus, Deus traz livramento sobre a nossa vida. Deus nos guarda, Deus nos protege. A Bíblia diz, querido, que o nosso Deus é um Deus que nos guarda. Guarda a entrada e a nossa saída. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso refúgio bem presente na hora da tribulação. Querido, eu quero te dizer uma coisa de Deus, eu quero te dizer nesta noite, eu quero te dizer neste dia, que Deus, Ele faz acontecer, que Deus abençoa mesmo, que Deus livra mesmo, que Deus nos guarda mesmo debaixo das suas mãos poderosas, que Deus, que nós habitando debaixo dos esconderijos do Altíssimo, Deus há uma proteção. A mão do Senhor está estendida para nos salvar. Ali a mão do Senhor estava estendida para salvar Daniel. Querido, a mão do Senhor está estendida para salvar a tua vida também. A mão do Senhor está estendida para salvar a tua casa. A mão do Senhor está estendida para te tirar de qualquer situação difícil. Basta crer, basta acreditar. Daniel cria no Senhor, Daniel acreditava no Senhor, Daniel tinha fé no Senhor. Por isso que Deus o livrou, Daniel. Por isso que Deus tirou Daniel dessa situação difícil, dessa situação problemática, a qual para os olhos humanos, querido, não tinha mais jeito, para os olhos humanos não tinha mais como acontecer um milagre, mas aconteceu. Sabe por quê? Deus age no impossível. No possível, querido, aonde eu e você podemos ir, Deus não vai agir, porque eu e você podemos alcançar, mas Deus age no impossível. Deus é aquele que age no impossível. A Bíblia diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Querido, não tem nenhuma situação a qual Deus não pode entrar e fazer o impossível acontecer, que tudo é possível ao que crê. Só basta aí você crer que Deus faz acontecer, que se nós crermos, a Bíblia diz, nós veremos a glória de Deus. Querido, só basta crer que a glória de Deus vai vir, que o poder de Deus vai reinar, que a presença de Deus vai descer em nome de Jesus. Que qualquer situação que você esteja passando de dificuldade, faça a vontade de Deus. A vontade de Deus nos faz sair da situação difícil. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós saímos da situação difícil. Quando nós fazemos o que Deus quer, quando nós buscamos primeiro o seu reino, Deus nos livra de todo mal. Que neste dia você venha ser mais que abençoado. Continue curtindo o nosso canal, continue acompanhando o nosso canal. Vai lá, se inscreve, vai lá, compartilha. Proclame a mensagem de Deus para as pessoas, fale para a sua família, fale para os seus amigos e vamos expandir a palavra de Deus para as pessoas em nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço.